teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos para cultuar o nosso Deus através do nosso culto. Então peço para que vocês peguem a Bíblia, abram seus corações para estar recebendo a palavra do nosso Deus e para que a gente possa também estar participando juntos do culto. Então vou ler aqui a leitura bíblica da gente de hoje, está em Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade de geração em geração. Amém, e que a gente possa estar aplicando essa palavra nos nossos corações. Vamos continuar louvando agora com o hino 259 do cantor cristão, A Última Hora. Ao findar o labor desta vida, quando morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz nesse mundo, em prazeres que passam em vão.
Graça e paz, meus irmãos, que a graça de Deus esteja conosco e é uma alegria poder estar com os irmãos nesta noite para trazer a mensagem que Deus colocou em nosso coração para cada um de todos que estão nos ouvindo nesta noite. A mensagem, o título da mensagem de hoje diz assim: Deus não gosta da morte. E nós vamos começar a mensagem lendo em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, diz assim: Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Vê o fim de todos os homens, melhor estar na casa onde há luto, porque ali a gente vê a finitude da vida. As pessoas querem viver nessa vida achando que essa vida é eterna. Querem viver sem reconhecer Deus, achando que vai viver uma vida para sempre. E quando nos deparamos com a morte, quando nos deparamos com a finitude da vida, percebemos que essa vida não é eterna, essa vida é finita. Mas Deus, como diz o título da nossa mensagem de hoje, Deus ele não gosta da morte, Deus não se agrada da morte, Deus não quer que ninguém venha à morte. Tanto que se nós formos lá em Gênesis, capítulo 2, no início logo, Gênesis no capítulo 2, versículo 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Deus deu ao homem do bom e do melhor. Deus preparou para o homem vida e coisa muito boa. E no versículo 16 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. No 17 ele diz: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus avisou ao homem que não comesse do fruto da ciência do bem e do mal, porque certamente morreria. E se a gente continuar em Gênesis, a gente vai ver que Adão e Eva, eles se deixaram levar pela sedução, pelo desejo de querer ser igual a Deus, e comeram do fruto da ciência do bem e do mal. Deus não escolheu a morte para a humanidade. Nós escolhemos, o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, o homem escolheu a morte. Mesmo Deus avisando, Deus avisou o homem que não comesse do fruto da ciência do bem e do mal. O homem desobedeceu e em Gênesis capítulo 3 a gente vê toda a trajetória da desobediência do homem. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 19, nós vemos o castigo de toda a humanidade. A morte, pensando assim, não, a morte foi só para a humanidade. Não, o homem não morreu na hora, Adão e Eva não morreu na hora, porque nós olhamos só para aquele momento. Mas não, a humanidade morreu, a natureza também. O planeta todo sofreu as consequências do pecado, da desobediência, do fruto da ciência do bem e do mal. E nessa desobediência, no versículo 19 do capítulo 3 de Gênesis, diz assim: Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O homem passou a morrer, e ao pó tornará. Mas Deus ele não gosta da morte, ele não se agrada com a morte, ele não quer a morte para a humanidade. Tanto é que mesmo o homem tendo desobedecido a Deus, mesmo o homem tendo escolhido a morte, mesmo agora toda a natureza, todo o planeta morrendo por causa do pecado e a desobediência que o homem causou, trazendo o pecado, e agora com o suor do rosto volta ao pó de onde veio. Deus fez um plano para salvar toda a humanidade da morte. Esse plano já está no coração de Deus desde o início. E esse plano, Deus enviou Jesus. E lá em João 3, versículo 16, João diz assim,
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou Jesus para pagar os nossos pecados. Jesus, o Filho único, para morrer por nossos pecados, trazendo para nós a vida. Jesus, a própria vida. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus, né? E Deus, ele traz a solução através de Jesus para nós. Está aí João 3,16. Basta aceitar Jesus como Salvador para ter vida. E agora nós sabemos que essa vida que vivemos ela é finita. Mas se morrer, não podendo, aceitando Jesus como Salvador, não passaremos a ter a segunda morte, que é a morte eterna, né? Com Jesus nós temos vida eterna. E o próprio Jesus, ele também não se agrada da morte. Jesus, ele foi visitar um amigo e ele foi avisado que esse amigo estava doente. Lá em João capítulo 11, quando Jesus chegou na casa de Lázaro, Lázaro já havia sido enterrado. Lázaro já estava morto e já estava no sepulcro. E permitam-me ler para vocês o versículo de João capítulo 11, do versículo 32 ao versículo 36, que diz: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim aos judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Jesus também não se agrada da morte. Ele também não gosta da morte, porque ele é a própria vida. A vida não pode andar com a morte. A vida não pode se agradar com a morte, porque ele é vida e é vida em abundância. E quando Jesus chegou e viu Maria naquela angústia, se jogando aos seus pés, dizendo: Mestre Jesus, se tu tivesses aqui, meu irmão não havia morrido. E quando ele viu onde sepultaram Lázaro, a Bíblia diz que ele comoveu-se. Ele sentiu a dor daquela irmã que havia perdido o irmão. Ele sentiu a dor, e a Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 35, o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. Ele sentiu a dor que muita gente sente quando perde um ente querido. Por isso que é melhor estar na casa onde há luto, porque ali você vê a finitude da vida. Ali você vê as pessoas comovidas com a saudade daquele que partiu. Mas sabemos que se aceitarmos Jesus como Salvador, temos a vida eterna. O próprio Jesus garante essa vida eterna. Ele não se agrada da morte, e em João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. Jesus, ele nos fala assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra mais em condenação, passou da morte para a vida. Mas ele diz: olha, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Você está ouvindo essa palavra? Jesus é vida. Vida em abundância. Crê naquele que me enviou. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, aquele que traz vida e vida em abundância? Se basta receber e não mais entra em juízo. Não entra em juízo. Passou da morte
para a vida. O próprio Jesus garante-nos a vida eterna, essa vida em abundância. Se você recebeu Jesus como Salvador, já sabe, através da palavra dele, que tem a vida eterna e que, apesar de nós sabermos que todos vamos passar por essa morte, primeira morte, a morte terrena, onde essa carne, essa matéria vai se desfazer, vai voltar ao pó, e o espírito volta aos céus, a Deus que o deu. Mas nós temos a certeza em Jesus da vida eterna. A segunda morte, que seria a morte espiritual, é vencida através de Jesus. Jesus reconcilia o homem com Deus. E se você chegasse no céu hoje, e Jesus perguntasse a você, Maria, João, Pedro, Tiago, por que devo deixar você entrar nos céus? E você vai dizer, porque eu fui uma pessoa boa, porque eu fiz bondade, porque eu dei comida, porque eu ajudei os pobres, porque eu não roubei, não matei, porque eu criei meus filhos, eu vou entrar porque eu mereço? Entra não, meu irmão. Entra não. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que a gente não se glorie. Quando eu chegar no céu, eu vou poder dizer, Senhor, eu vou entrar porque eu creio em Jesus e Ele me salvou e eu tenho a vida eterna. Que essa vida, que é vida em abundância, possa preencher a sua alma hoje, meu irmão. O dia de aceitar Jesus é hoje, é agora. Baixe sua cabeça, fale com Deus, feche os seus olhos. Diga a Ele, recebo Jesus como meu Salvador, recebo a vida eterna. E quando sairmos desta vida, que abrirmos os nossos olhos nos céus, nos encontraremos com todos aqueles que receberam Jesus como Salvador e que são nossos irmãos em glória, e adoraremos a Deus em espírito e em verdade nos céus, em espírito, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma excelente semana e nos encha com a sua graça e com a sua misericórdia. Boa semana, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então é exatamente isso que vamos cantar agora. Se confesso os meus pecados, eu sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Amém. Pai, eu quero aprender